E aí pessoal, joia? Vamos lá, mais um vídeo. Vou falar sobre um vídeo que eu postei aí, né? Que eu ensinando a fazer aí um atuador de marcha lenta aí com regulagem mecânica, manual, tá? E o que acontece? O pessoal aí, eu vejo aqui, né? Que perguntaram, mas se resolve o problema do meu carro, né, e tal, o meu carro tá com problema de oscilação de marcha lenta. E o que acontece? O pessoal tá perguntando se é para resolver. E isso aí, na verdade, esse atuador mecânico, tá? Ele serve para carros com injeção eletrônica programável, tá bom? Ou com injeção programável carros turbo, tá certo? Que não depende de tantos ajustes que o módulo de injeção precisa, tá certo? Então, hoje eu decidi fazer o quê? Eu decidi fazer um vídeo mostrando de uma forma simples, tá? Para as pessoas que não entendem muito da parte de mecânica, para elas entenderem mais ou menos como é o funcionamento. Então, essa peça aqui, ela não faz milagre, tá certo? Isso aqui é um quebra-galho, né? Para carros com injeção original, você tá oscilando sempre ali, o cara coloca provisoriamente, até ele conseguir encontrar alguém que possa solucionar o problema dele, tá bom? Então eu vou fazer agora o vídeo para vocês, né? Fica até mais aí, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um like, um joinha aí, compartilha com os amigos, beleza? Então bora pro vídeo. Então eu tenho aqui um coletor, tá? É da linha Volkswagen, é um coletor EFI, tá? Eu não tenho um MI aí para mostrar, né? Então aqui é a entrada de fluxo de ar, tá? Ele entra por aqui e aqui vai no cabeçote, tá? Então a mistura, o oxigênio, né? O ar que ele aspira vai entrar no motor através desses canais aqui, tá? Na linha MI, os bicos de injeção, né? De combustível, eles vão aqui, tá certo? Nesse caso do FI, ele é uma flauta que vai direto no cabeçote. Como eu não tenho lá, vou explicar por aqui, né? Vou tentar explicar por aqui mesmo aqui. Então, como que funciona a mistura de combustível? Ela vai entrar oxigênio por aqui, tá bom? Pelo TBI, tá? Esse oxigênio se mistura com a gasolina que entra aqui através dos bicos e forma-se um gás, tá? Para dar essa explosão lá no cilindro, ali, nos pistões ali, tá certo? Então, entrada de ar por aqui, entrada de combustível seria por aqui ou por uma flauta. Tá? E essa mistura se forma um gás com que faz a explosão. Porém, o que acontece? De acordo com a taxa dos cabeçotes e pistões, o carro é destinado ou para andar na gasolina, ou no álcool, ou conjunto flex, ele precisa de uma mistura correta, tá certo? Então é uma porcentagem de oxigênio para uma porcentagem de combustível, para dar uma queima perfeita, tá? Para a vela fazer uma queima perfeita na câmara de combustão ali do motor, tá? Mediante a isso, então, o que acontece? Os carros com injeção eletrônica, eles precisam de quê? De alguns sensores e atuadores para controlar esse fluxo de oxigênio, fluxo de combustível, giro de motor, ponto e assim por diante, tá certo? Então, tirando o coletor de lado, daqui a pouco eu vou na minha Marajó ali, vou mostrar para vocês por lá, né? Vou fazer aqui na bancada primeiro. Aí a gente vai lá pro carro lá para me mostrar melhor para vocês lá, certo? Então, vamos lá. Aqui eu já tenho um TBI, né, um corpo de borboletas aí. Esse aqui é do MI, tá bom? Que é o mesmo que eu vou mostrar na Marajó lá. Então, através do cabo do acelerador, tem alguns que já são eletrônicos, não precisam mais, tá? Então, através do cabo do acelerador aqui, ó, né, você acelera, aí ele vai abrir a borboleta aqui, tá certo? Ele abre a borboleta aqui e dá entrada de passagem de oxigênio para dentro do motor, tá certo? Então, imagina que essa peça fique aqui no coletor, tá certo? Esse coletor não é desse corpo de borboleta, mas vamos supor que seria isso aqui, ó. Então, você acelera, a boca abre e entra o oxigênio para dentro da galeria aqui, é onde os bicos também vão se misturar, tá ok? Então, vamos lá, qual que é os itens que são necessários no TBI, tá certo? No TBI, então seria, primeiramente, o corpo de borboletas, né? Seria o corpo de borboletas aqui. Segundo, na parte de baixo do cabo do acelerador aqui, ó, na parte de baixo da borboleta, tem esse pino, parece uma chave de fenda, se vocês olharem bem aqui, ó, tá?
Então aqui ele é um sensor do pedal do acelerador. Então ele manda, é um sensor que vai aqui e ele manda informação para o módulo dizendo o quanto que essa abertura foi feita, tá certo? O quanto que a borboleta abriu, a porcentagem de abertura dela. Então vamos colocar um exemplo assim, de 0 a 10, ela abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, tá? Então o módulo de injeção ele recebe essa informação, tá? Ele recebe a informação do quanto que essa borboleta abriu. Então ela tem mais ou menos o cálculo de quanto que é o fluxo de ar que vai entrar dentro da boca do TBI aqui, tá? Que vai entrar dentro do motor. A partir daí ela depende de mais alguns outros sensores, que é o sensor MAP, que ele controla a entrada de massa de ar dentro do TBI, tá bom? Dentro do coletor de admissão. E através desse cálculo que o módulo faz, ele vai liberar os pulsos dos bicos de injeção de combustível. Ele vai liberar mais combustível, menos combustível, para poder fazer a dosagem certa. Só que o módulo de injeção eletrônica, ele trabalha com vários outros sensores. Por exemplo, a sonda lambda, tá? Ou o sensor de oxigênio, né? Ela fica na saída do escape do carro, do escapamento do carro ali, tá? Ou na surdina, não sei de qual estado vocês estão falando, né? Mas assim, vocês estão assistindo, mas geralmente cada lugar fala uma coisa, né? Então elas ficam ali, a sonda lambda fica no escape do carro, na saída dos gases ali do motor, né? E ela que manda informação para o módulo dizendo se a mistura tá rica ou tá pobre. A mistura rica é o que? É muito combustível para pouco oxigênio. E mistura pobre, né? É muito oxigênio para pouco combustível, tá? Então o módulo recebe essa informação do escapamento ali, né? Dos gases ali e autoadapta para ele funcionar. Tanto a alteração do ponto do motor, a parte de ignição, né? E a abertura de borboleta aqui como injeção de combustível no motor, tá certo? Então são vários sensores. Então o que acontece? No caso do vídeo que eu fiz do regulador, do atuador de marcha lenta com regulagem manual, tá? Um mecânico fixo, tá? O pessoal me perguntou muito: ah, meu carro tá falhando, se eu colocar isso aqui resolve o problema? Isso aqui não é para resolver o problema de injeção eletrônica ou de atuador, tá bom? Isso aqui é um quebra-galho até você conseguir achar alguém que consiga resolver o seu problema, ou para carros turbo, certo? Com injeção eletrônica programável, tá certo? Que não depende de tantos sensores assim. Então aonde que vai esse regulador aqui? Então o regulador ele vai aqui, ó. Né? No caso dos eletrônicos, eles têm uma cabeça com o plug onde vai os conectores aqui. E nesse caso aqui, ele vai aqui, ó, dessa forma aqui. Então, quando a borboleta está totalmente fechada, olha só, ela não tem fluxo de passagem de ar, mas ele tem uma galeria bem aqui, ó. Ele tem uma galeria aqui que permite com que esse oxigênio passe para dentro do coletor, mesmo com a borboleta fechada, tá certo? Então o que acontece? Conforme a gente roda aqui, ó, ele vai abrindo, né, o fluxo de ar, e aqui ele vai fechando o fluxo de ar, ó. Então se eu estrangular totalmente até o fim aqui, né, se eu fechar ele totalmente até o fim aqui, o carro vai morrer. Por quê? Porque vai faltar oxigênio, tá? Então o ajuste que é feito com o carro em movimento no atuador original, né, o eletrônico, dependendo de como tá a mistura de combustível que a sonda mandou a informação, se tá rica ou pobre, ele automaticamente ele abre ou fecha, tá? Controlando assim o fluxo de entrada de oxigênio para o motor, tá certo? Então, a partir disso aí, o que acontece? Se a gente remove essa peça aqui e coloca uma mecânica, o módulo já não vai mais controlar esse fluxo, tá ok? Então vamos colocar um exemplo assim, na parte da primeira partida do dia ou de manhã com o carro frio, o módulo detecta, né, que esse oxigênio que está entrando no motor, ele é um oxigênio mais frio, o motor já está frio, e ele vai fazer o que? Ele vai abrir mais esse atuador aqui para o carro ficar um pouco mais acelerado.
E à medida que o motor vai aumentando a temperatura, vai subindo a temperatura dele, esse atuador ele vai fechando, tá? Até chegar numa abertura ideal com o carro em marcha lenta, sem acelerar, tá? Então, basicamente, essa é a função dessa peça, né? O motor de passo ou atuador de marcha lenta, que o pessoal aí diz, né? Então, vamos lá para o carro agora, que eu vou explicar certinho ali como é que é o funcionamento para vocês sanarem de vez as dúvidas, tá bom? Então, vou dar uma pausa aqui e já eu volto com o vídeo lá no carro lá. Então, com o carro aqui, fica mais fácil, né, eu explicar para vocês. Nesse caso aqui, ó, o TBI é esse aqui, o corpo de borboletas, tá bom? E ele tá com o atuador, né, no caso, eletrônico, tá certo? Esse carro aqui ele não é turbo, eu só uso, na minha Saveiro eu uso com regulagem manual, tá? E aqui na Marajó, né, eu uso o normal, o eletrônico normal. Antigamente, então, o que acontecia? Os carros carburados antigamente tinham o afogador, você tinha que puxar o afogador para dar uma partida de manhã, quando estava frio, né? E conforme ia passando a temperatura, você empurrava de volta o afogador, tá? Então, isso foi eliminado através dessa peça aqui. Então, com o carro frio, o módulo de injeção, ele identifica que o motor está frio, essa peça vai abrir, tá certo? O carro vai ficar mais acelerado e à medida que o sensor de temperatura vai informando para o módulo a temperatura do motor, essa peça vai se fechando, tá certo? E aqui, ó, desse lado do TBI aqui, tem essa peça aqui que se chama o sensor MAP, tá? Então, ele que recebe, ele que manda a informação, na verdade, ele recebe, quando está entrando oxigênio no TBI, né, que ele está aspirando o ar por aqui, ele controla, ele mede o fluxo de ar que está entrando aqui. Nesse caso, esse modelo aqui, ele mede o fluxo de ar e a temperatura do ar que está entrando também, tá? Ele manda essa informação para o módulo faz o cálculo, isso é coisa de milésimos e milésimos de segundo, né? Ele faz o cálculo do fluxo de entrada de ar que está tendo por aqui, de oxigênio, né? E faz uma comparação com a sonda lambda. A sonda lambda vai informar para ele se a mistura está pobre ou está rica, e ele vai injetar a quantidade correta pelos bicos injetores de combustível ali, tá? À medida que você acelera, aqui embaixo, eu não sei se dá para ver por aí, mas aqui embaixo no TBI é o sensor do pedal do acelerador, né? O sensor da posição do corpo de borboleta. Então, quando você acelera o carro aqui, ó, a borboleta abre numa porcentagem e o sensor eletrônico manda informação também para o módulo de injeção, para ele fazer o cálculo de o que ele tem que fazer. Como abriu a borboleta aqui, ele vai querer talvez fechar ali, aumentar mais a dosagem de combustível dentro do cilindro, né? Ou até mesmo adiantar o tempo de ignição ou abaixar o tempo de ignição, que é faísca das velas ali, né? Onde ele solta a faísca. Então, basicamente é isso. Então, o que acontece? Se nós removermos essa peça aqui, né, e colocar um atuador mecânico, o carro ele vai trabalhar praticamente às cegas, tá certo? Ele não vai conseguir controlar esse fluxo de entrada de ar, não vai estar regulando, porque ele trabalha constantemente. Então, a ideia de montar aquela peça com o motor já aquecido, você regula a lenta com o motor aquecido e pronto, está resolvido. Só que, porém, na parte da manhã ou a primeira partida do dia, com o motor frio, o carro ele vai querer dar umas embaralhadas. Por quê? Porque essa peça não está fazendo o controle da marcha lenta, tá? Ela não está fazendo o controle, né? Ela está travada ali. Então, à medida que o motor vai aumentando a temperatura, que ele vai esquentando, ele fica bom. Então, para um carro com injeção eletrônica original, isso é um ajuste técnico, tá? Vamos por aí dizer, uma gambiarrazinha para você manter esse motor funcionando até você resolver o problema, tá? Agora vamos lá. Qual que é os maiores problemas para estar oscilando a marcha lenta? O carro acelera, desacelera, acelera, desacelera sozinho. Então, primeiro, sonda lambda, tá? Ela não está mandando informação para o módulo se a mistura está rica ou está pobre.
e o módulo trabalha às cegas, porque a diretriz do módulo de injeção é fazer o quê? Manter esse motor funcionando. Então, ele manda informação. Às vezes o motor está com a mistura rica e o sensor de oxigênio, né, a sonda lambda está mandando informação dizendo que a mistura está pobre. Tá? Aí ela vai fazer o quê? Ela vai mandar mais combustível, sendo que o carro não precisa. Então o motor começa a oscilar, ele manda informações erradas para o atuador de marcha lenta. Tá? Então o atuador de marcha lenta ele não sabe trabalhar, ele trabalha de acordo com o que o módulo manda informação. Então, por exemplo, o módulo não sabe, né, dizer se está rico ou se está pobre, então ele fica tentando se ajustar às cegas, sem saber o que está fazendo. Muitas vezes o problema não é o atuador, às vezes é a sonda lambda. Sensor de fluxo de ar, sensor MAP, mesma coisa. Se ele não tiver legal, se ele não tiver bom, o que acontece? Ele não está medindo, né, não está mandando para a injeção eletrônica a informação de qual o volume de oxigênio que está entrando dentro do motor. Tá? Ele não consegue mandar essa informação para o módulo, e o módulo também trabalha às cegas, fazendo com que o atuador fique também oscilando. Tá? Então o sensor de oxigênio também o sensor de fluxo de massa de ar, né, o sensor MAP, ele também pode também ocasionar ele ficar oscilando marcha lenta, ficar acelerando, desacelerando, acelerando, desacelerando e tal. Tá? Outro fator também, ali, igual eu mostrei, aqui ó, o sensor do corpo de borboleta, do acelerador. Vamos supor que ele não manda informação para o módulo dizendo que a borboleta abriu 10%, 15%, 20%. Ele não está mandando informação, ou está mandando uma informação errada. O que vai acontecer? Você abriu, o sensor vai indicar que está entrando um fluxo muito grande de oxigênio, e ele vai comparar, o módulo vai comparar com o pedal do acelerador aqui, o sensor do TBI, né, do corpo de borboletas, e ele vai identificar que, vamos supor, o corpo de borboletas está fechado, ele não está recebendo informação, está fechado. Só que o sensor avisou que está entrando muito fluxo de ar, ele vai tentar corrigir através desse atuador de marcha lenta também. Enfim, o atuador de marcha lenta, na maioria das suas vezes, não é o problema nele, tá? O problema às vezes não é nele, o problema é sonda, é o sensor MAP ou o sensor, né, do corpo de borboletas ali, sensor de abertura do corpo de borboletas, ou alguma coisa errada na parte de instalação elétrica do carro. Então nem sempre vai ser essa peça aqui. A primeira coisa, o carro está oscilando marcha lenta, o mecânico vai lá e fala, não, tem que trocar o atuador de marcha lenta. Não é bem isso. Tá? Isso só é detectável com multímetro, osciloscópio ou scanner automotivo. Tá? Então, se você tentar consertar em casa, você vai acabar só trocando, substituindo peças sem saber o que fazer. Então, a primeira orientação é fazer o quê? Você pega o carro, leva para um pessoal que trabalha com injeção eletrônica, que provavelmente vai ter um scanner automotivo. No meu caso aqui, eu uso o Napro, tá bom? Eu uso o Napro no meu caso. E lá eles vão olhar todos os parâmetros do motor, conforme como que o motor está trabalhando, se ele está com mistura rica, pobre, se a sonda está travada, se ela não está, tá certo? Então, é dessa forma que você corrige o seu problema com a injeção eletrônica original, tá certo? Com a injeção eletrônica original. O carro, por exemplo, demora a pegar na partida de manhã, né? Você vira, aí depois que ele vai pegar e fica aquele cheiro de gasolina. Pode ser aqui, ó, tá? Regulador de pressão de combustível. No caso do MI, ele é assim. Alguns carros, o regulador de pressão vai lá no tanque, tá? Vai lá na cuba do tanque lá. Então, a dica é essa. Então, nem sempre, muitas vezes, é o atuador de marcha lenta. No caso, a pecinha, né, que eu fiz, que eu passei para a turma aí, né, essa peça aqui no caso, ela é uma peça aqui que é para carros, igual eu informei, carros turbo, que usam injeção eletrônica programável, tá certo? Ou para carros, né, com injeção original, mas seria o que? Um quebra-galho até você conseguir achar alguém que consiga resolver o seu problema, tá bom? Então isso aqui não faz milagre, ele te ajuda aí, né, no sufoco, na hora do aperto ali, para você não ficar na mão ou não ficar a pé, tá certo? Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like aí, compartilha com os amigos e em breve mais vídeos aí para vocês aí, mostrando algumas dicas aí, macete, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.